Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês regiões aqui que eu opero comprado em hold, né? E aconselho quem queira fazer. Não é uma indicação de compra e venda, nem de investimento. É apenas o que eu faço, né? No meu dia a dia ali, como DCA, né? Que eu vou comprando cada vez mais e mais e aportando ali no mercado cripto. Umas regiões que eu tava de olho aqui, que eu falei para vocês no vídeo passado, que acabou não pegando. Foi essas duas aqui, essas três aqui de baixo, né? No FVG. Nessa região que dá com o volume profile, né, da POC aqui na azul e na verde, no vídeo passado, que é a região de 113.182 a 112.443, de 112.192 até 110.797, a região aqui do fundo, 110 mil para baixo ali. Acho difícil ele chegar abaixo dessa região aqui de 109 mil dólares, bem difícil pela força de demanda ali, tá tendo uma tendência bem saudável e forte, né? Eu deixei alguns indicadores ligados, vou desativar aqui. Regiões que eu tô de olho agora, nesse momento. A verde aqui é extremo caso aqui, acho muito difícil chegar, muita pouca probabilidade. Agora essa região aqui do volume profile da POC, se a gente traçar dessa alta aqui até lá em cima, essa região vai dar um volume profile, que é um Fair Order Block. Aqui pode ser uma região, de acordo com o cenário, a gente sabe que no final de semana o mercado fica muito lateral, tende a movimentar pouco. E algumas vezes tende a dar uma correção, que é o que ele está fazendo agora, ó. Nesse esquema aqui eu estou no HTF de H4, no 4 horas ele está caindo. Essa região aqui é uma boa região de compra. O ideal seria entre a segunda Enterprise que eu coloquei e a terceira Enterprise. Esses dois aqui que eu falei o preço para vocês. Porque ele já vai ter capturado liquidez, vai entrar na zona de demanda mais forte. Aqui no Wyckoff, aqui dentro costuma ter um volume maior, porque essa lateralização que teve aqui é um Wyckoff. Lembrando que a gente está num movimento de alta de uma cunha descendente que rompeu, voltou para testar e deu continuidade. Ou seja, ele capturou a primeira liquidez, tem esse topo aqui para capturar a liquidez. E tem o FVG aqui, se não me engano, do H4 aqui mesmo nesse tempo gráfico que eu estou atuando. E aquele preview lá em cima, quem está operando aí para compra, num trade aí, sem ser holding spot ou perpétuo, aconselho levar o trade mais ou menos até esse FVG, se for efetuar uma compra aqui, ó. Para buscar com stop aqui no fundo, para buscar até aqui nesse FVG no máximo. Se o cara quiser buscar um 2 para 1 seria o ideal, que é um movimento mais curto, ele fica menos exposto ao mercado de volatilidade, final de semana costuma ser pior. Se a gente for olhar aqui no LTF aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no LTF. Vou ativar aqui essa ADR, né? Se a gente for marcar um ADR aqui, ó, daqui desse movimento, cadê o meia-noite? Deixa eu botar a ferramenta para mostrar meia-noite. Que essa fibra de OTR a gente tem que traçar aqui do fundo desse ADR até o meia-noite. E normalmente ele já pegou até nos 50%. No dia dele tende a fazer um movimento de 100% no ADR aqui, que é nada mais é uma Fibonacci calculando o movimento do dia. O preço justo aqui a gente sabe que é em meia-noite, que é o Midnight Open, que é onde abre o movimento do dia nos ativos. Então aqui seria uma boa. Aqui embaixo se torna discount, que tá barato. Deixa eu botar a cor vermelha aqui. Vou botar verde no caso. Aqui é discount, tá barato para comprar. E aqui acima é prime, porque ele tá caro, então não tende a cair. Pelo menos na fibra de ADR aqui do diário, no movimento diário para quem atua com day trade aí. Essa é a lógica, é a intuição aqui. Ele tende a capturar, ele pode muito bem vir aqui embaixo desse ADR. Esse fundo aqui tem que ficar de olho, porque tem muita liquidez aqui, ó, tem liquidez. Aqui tem liquidez, aqui tem liquidez. O ideal, como eu disse, nesse FVG, Fair Order Block, aqui, que está confluindo junto com um volume profile dessa alta aqui. Esse movimento, essa região seria uma boa para o Bitcoin buscar aqui nesse final de semana entre essa e essa. Vamos para o próximo ativo aqui, que é Ethereum. A Ethereum, a gente marcou umas regiões, mas ela nem chegou a buscar. Deixa eu HTF aqui de H4. Opa. HTF de H4. Tá formando no meio de uma lateralização. A princípio um Wyckoff de acumulação. Pelo fato de ter furado a resistência. Aqui tem um Blue Climax, um automático ali, um AR. Aí aqui tem o SOS ou o A, como vocês quiserem chamar. Ele já furou aqui a resistência, demonstrando força de demanda e fraqueza de oferta, porque ele não consegue furar esse fundo. Ou seja, ele está tendo mais demanda do que oferta. E repare que quando ele cai, logo depois ele sobe, demonstrando muito interesse na direção institucional. Isso aqui é institucional com interesse. Só que ele acumula para poder posicionar suas posições melhores aqui.
São as baleias do mercado, né? Do mercado cripto, qualquer tipo de ativo aí. Uma região que tá aqui ainda no cenário marcado, que eu tô de olho. Essa região aqui, que eu deixei marcado do vídeo passado. Por quê? Por conta de liquidez. Para o mercado subir precisa de liquidez. O institucional ele precisa manipular, pegar uma captura de liquidez para gerar combustível para subir. E abaixo desses fundos aqui tem bastante liquidez. Essa lateralização aqui tem bastante liquidez nos fundos. É possível, pelo mercado de Ethereum, altcoin está muito forte, ter tido um corte de juros. Possivelmente pode ter mais 2 cortes de juros com o passar desse ano. Então esse fundo aqui se torna viável uma compra para buscar esse topo aqui ou lá em cima, de acordo com o que vocês quiserem ver aí. O RDRB, ele acabou fazendo o RDRB aqui em um FVG, nesse movimento, né, que protege bastante, sem contar que aqui embaixo desse movimento tem um POI de continuidade. O que é um POI de continuidade? É um movimento que o mercado dá uma breve acumulação para poder gerar posições para os institucionais. Então o que acontece? Ele faz um topo, vai nas mínimas, depois do fundo, ele tem um fundo forte que ele é novas máxima, depois do topo forte ele é novas mínima, quebrando a estrutura, e quando você for reparar na última pernada de alta, que é 1, 2, 3, corrige, ele quebra fundo e sobe. Olha o que acontece, o volume de demanda que tem, ou seja, o institucional acumulou, manipulou no meio do movimento, pegando a continuidade de tendência. Esse movimento é bom para continuidade de tendência. E se ele vir tocar nessa região, que eu acho difícil de acontecer, mas pode acontecer, porque o mercado não é 100%, é tocar nessa região que eu marquei em retângulo de verde aqui, entre 3.800 dólares a 3.400, difícil pela demanda, a não ser que venha alguma notícia macroeconômica negativa, algo do tipo. Mas essa região aqui, se ele vier a tocar, é viável ficar de olho em uma quebra de estrutura, ele tocar na região, fazer um choque aqui, o MSS, quebrando estrutura, subindo e criando um pó de continuidade. Aqui é a quebra de estrutura, o MSS. O ideal é ver uma quebra de estrutura com Fair Value of the Block, o Inversion Fair Value of the Block, que é o IFVG, ou BPR Balance Price Range no meio dessa pernada. Você pode até procurar um seeds aí antes de confluir o movimento. Ou você pode, se você preferir, quebrou uma estrutura validada, renovou as máximas, voltou para testar, você traça a OTE aqui de Fibonacci da OTE para poder comprar na 62% ou 50%, aí você que sabe. Ou se você preferir, você efetua o movimento, espera confirmar um pó de continuidade para quem tem o conhecimento aí. Ele vai criar 1, 2, 3, renova a máxima, renova as mínimas e explode para cima. Essa região toda do movimento se transforma em um pó de continuidade, como vocês podem ver aqui embaixo. Só pegar o exemplo. E para quem quiser comprar em hold, qualquer dessas posições que vai ser viável, porque o mercado está em alta. Então, tipo, não se preocupe no curto prazo dele dar uma corrigida ou algo do tipo. Uma região boa seria para trade aqui com stop abaixo. Deixa eu marcar o ADR para ter uma precisão maior aqui na Ethereum, no movimento do dia. O ADR está aqui no movimento do dia. Deixa eu pegar a Fibo de ADR. Deixa eu executar aqui a meia-noite, que é o preço justo. Deixa eu diminuir o tempo gráfico, não dá pra ver a meia-noite. Acho que é só no 30 minutos, deixa eu ver. Aí, meia-noite tá aqui. A gente pega a meia-noite até lá em cima. E como que funciona o ADR? Vou dar uma explicação pra vocês. O movimento do dia, ele tende a concluir 100%. Se concluir 100%, você já tá de fora. Um exemplo. Ele pegou aqui no 50% e vai começar a subir. Um exemplo. Então aqui tem 50, 0,50, mais chegou a 0,50, igual a 100, ou seja, 100% no movimento do dia. Pode ser que ele faça mais? Pode, mas você tem que ficar de olho porque 100% do movimento costuma reduzir a volatilidade. Então você faz um cálculo de quanto ele corrigiu de acordo com a tendência para subir e faz um cálculo mediado a 100%. Confluiu 100%, independente se ele pegou em 25, depois foi no 75, 100%. Se ele pegou um exemplo, pegou no 25, foi até 75, 100%. Então já não fica muito válido você ficar procurando movimento. Fora que os ativos depois de meio-dia, 1h da tarde ali, costuma ficar um pouco lateral. Final de semana então nem se fala, para quem for efetuar um trade aí. Essa região aqui é mais para holding, né? Essas regiões aqui do fundo mais expressiva, né? Com muita liquidez aqui embaixo, ó. Ele fez uma forma de U, parece até que fez um cup and head aqui, uma xícara, né? Parecendo uma xícara, pode ser que seja também, mas tá muito feio porque ele tinha que concluir o movimento até esse topo para retrair e continuar. Eu vou dar o preço aqui para vocês
de regiões boa, isso não é indicação, é só minha visão de mercado. 4.234 a 4.166, uma região boa para hold e até para o trade, de acordo com o movimento for vindo, de acordo com o que ele for se movimentando, porque se ele chegar muito expressivo aqui fica arriscado, com um candle muito enorme. Essa região aqui de baixo seria uma ideal, né? Aqui no RDRB, esse RDRB eu não lembro se eu vi numa hora, deixa eu dar uma olhada agora, ou foi no 4 horas, no diário, deixa eu ver. Foi no diário. Deixa eu tirar essa marcação aqui que tá me atrapalhando pra olhar. Vou tirar a marcação errada. Essa marcação do POI aqui. Um RDRB. O que é o RDRB? Ele faz um FVG e logo acima esse pavio aqui, ó, cobrindo um bloco de ordem, né? Um bloco, né? Um candle no caso. Ele cria esse movimento que demonstra força, que demonstra uma região que pode segurar. Então se o cara quiser fazer um trade, seria viável. Se chegar nessa região, um trade aqui com stop aqui no fundo do FVG. Tem um FVG aqui embaixo, aí teria que correr um risco maior, ou esperar no diário, criar aqui o ADR para poder ir movimentando de acordo com o ADR ali, né? Essa região, aqui em 4.235, 4.164, é uma compra para spot holding bom, em Ethereum. Aqui em 4.075 a 3.900 também, melhor ainda. Essas duas regiões, aqui eu acho muito improvável, mas é sempre bom ficar de olho. Você pode fazer o que também? Fazer um DCA nessas regiões. Vou comprar um pouco aqui, depois um pouco aqui. Ou um pouco aqui, depois um pouco nessa região. E você vai surfando o movimento de acordo com aquilo. Se você for buscar uma compra na Ethereum até aqui em cima desse topo, um exemplo que você compra aqui, independente se ele caiu, foi até aqui embaixo, você espera ele subir e renovar essas máximas aqui, ó. Você consegue 18% em hold. Coisa que lugar nenhum de investimento você vai conseguir. Só comprando nessa região e esperando o mercado movimentar na tendência. Que está a favor da tendência. Se a gente olhar para esse movimento, estamos em tendência. Olha os movimentos bem agudos, bem fortes, bem expressivos. Vamos para a Solana agora para analisar a última cripto aqui das três que eu sempre vou analisar, né? Lembrando que no vídeo passado a gente falou também dessa acumulação aqui, ó. Que ele fez um spring, teve uma divergência no RSI. Um ICOF de acumulação com força de demanda, que ele fura a resistência. Ele só vem aqui embaixo, nesse movimento todo aqui, ele vem bem expressivo, demonstrando interesse em manipular, que são as baleias institucionais e alguns varejistas, manipular o preço para poder pegar uma força e dar continuidade na alta. A gente tem esse movimento, normalmente eu vou para micro, para poder refinar o gráfico. Deixa eu tirar o zoom aqui. Esse movimento aqui eu já deixei marcado até a DR, para poder ver, lembrando que meia-noite é o preço justo, abaixo de meia-noite tá barato e acima tá caro, mas claro, obviamente a gente tem que ligar o contexto total do gráfico, o gráfico à esquerda, não só se ficar muito travado nesse movimento do dia, algo do tipo, porque a gente que conta mais é liquidez, combustível para o mercado subir. Eu deixei marcado essa região aqui de baixo, abaixo de 230 dólares ali mais ou menos, que é uma região boa de compra por conta da liquidez, que pode gerar um combustível. Lembrando que aqui tem um Fair Value Gap aqui no diário, bem forte aqui. Deixa eu ver se a marcação está correta mesmo. Tem um Fair Value Gap aqui, um FVG, né, um imbalance, que normalmente o algoritmo tem que voltar para fechar. Aqui também tem, mas eu marquei apenas o mais próximo ali, pelo fato de estar bastante forte. Pode ser que ele venha cometer também, efetuar um POI de continuidade na macro, que isso é muito bom para o mercado, porque vai explodir para cima com força, se ele criar esse POI, confluindo com um ICOF que a gente marcou aqui da Solana, bem expressivo. Deixa eu aumentar o tempo gráfico. O ICOF do diário. Se a gente for marcar o movimento do Bull Climax, que no ICOF tem esse tipo de análise, até onde foi a captura de liquidez antes do último fundo aqui, ó, a gente vai ter um volume profile que normalmente ele tende a voltar a testar nessa região. No caso fez aqui o SOS, voltou para testar nessa região, que é o volume profile. Esse APOC demonstra maior volume de negociação, essa área laranja. Aqui você vê o volume de negociação e aqui teve mais. Logo depois ele faz o SOS, que é aquela alta, depois ele volta para testar e dá continuidade. Ele chegar aqui, acho impossível, quase impossível ele chegar aqui pelo fato de estar na tendência. É só mais questão informativa para vocês ficarem cientes do movimento do mercado e ter um conhecimento ali. Para quem é experiente do mercado vai entender isso muito bem.
Deixa eu botar pro LTF pra dar uma refinada melhor no gráfico. Sempre puxo isso aqui errado. Aqui o ADR, ele chegou nos 50%, 75%, movimento, obviamente final de semana a gente não opera, porque fica muito ruim para quem opera trade, né, perpétuo e tal. Para quem compra hold não tem muita diferença, é só você olhar a liquidez, como eu disse aqui, abaixo de 230 fica viável, até 225, que é uma região que pega muita liquidez, entendeu? Aqui seria uma boa. Agora vamos dar uma refinada aqui nas médias móveis para poder ver o movimento do mercado. Vou pegar aqui mais ou menos em 4 horas. Deixa eu tirar esses indicadores para ficar menos poluído. Ó, a princípio, aqui no indicador alta, tá tudo indicando alta, um mês, uma semana, um dia, pelo RSI, né? Que é o indicador que fica aqui embaixo. Ele tende a fazer um movimento ali bem expressivo e tá numa tendência de alta saudável. Aqui teve um cruzamento, como eu disse no vídeo passado, ó, o cruzamento na faixa de Gaza, né, que dá uma continuidade de tendência, então é um movimento muito bom. A Solana também numa tendência saudável, de alta, muito forte, extremamente forte. É a baixa que se dá pelo final de semana, então não se preocupe quanto a isso. Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, rapaziada, atualizando aí um pouco da análise de compra spot em algumas posições de trade que eu faria, que eu faço, né, como DCA, e visando as liquidez de cima, pela uma tendência de alta, buscar sempre fundos expressivos com liquidez. Espero que vocês tenham gostado, curte esse vídeo, ativa a notificação para não perder a atualização aí, que eu vou estar sempre atualizando vocês, de 2 a 3 vídeos por semana, e valeu!